o reverendo Rodrigo Broto. Como disse ontem, repito, a única apresentação que deve ser dada a ele nesta manhã é de que ele é pastor da Igreja de Cristo, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, fiel expositor da palavra. Que o Senhor fale conosco mais uma vez, através do seu servo. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que maravilha podermos fazer a leitura, nos lembrando da nossa fé a respeito da comunhão dos santos. E nós certamente temos o privilégio de celebrar um ano desta congregação, entendendo que aqui Deus está derramando grandemente a sua graça, a sua misericórdia, para que essa comunhão seja cada vez maior e que essa igreja seja, sim, aberta, sempre aberta para receber pecadores arrependidos que possam fazer parte também dessa maravilhosa comunhão dos santos. Abramos as nossas Bíblias mais uma vez em 1 Pedro. Ontem eu expliquei um pouco o que nós faríamos nessas três mensagens, a primeira sendo ontem à noite, a segunda agora e a terceira hoje à noite. Uma pequena série aproveitando a mensagem pastoral de Pedro àqueles que precisavam ouvir esses ensinamentos naqueles dias de muita perseguição, de muito sofrimento, e de necessidade e compreensão de como peregrinos devem viver nesse mundo caído. Ontem vimos então como uma igreja peregrina se relaciona com o magistrado civil, mesmo esse magistrado civil sendo terrivelmente contra a igreja. E hoje, agora, nós veremos em 1 Pedro 3 como é que uma igreja peregrina manifesta o amor de Cristo, principalmente no relacionamento dos casados, no relacionamento matrimonial. 1 Pedro 3, de 1 a 7, nós daremos atenção principalmente ao versículo 7. E, obviamente, está aqui, mais uma vez, aquilo que começamos a ver ontem, o relacionamento de autoridade e submissão, na aplicação do 5º mandamento, principalmente nas nossas vidas. 1 Pedro 3, de 1 a 7, assim diz a palavra da salvação. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa igreja aqui experimentando um ano de existência de maneira oficial nesta cidade.
sabendo que a sua posição, não apenas geográfica, mas principalmente espiritual, neste lugar, representa a tua presença, ó Deus, no meio dessa comunidade, e a necessidade de que essa congregação brilhe ainda mais à luz do teu santo evangelho, à luz de Jesus Cristo. Abençoa nessa manhã os relacionamentos aqui, ó Deus. Abençoa os matrimônios. Abençoa as famílias. E que mais e mais famílias quebradas, desesperadas, necessitadas, ó Deus, não de terapia de casais ou de reconciliação entre pais e filhos buscando cisternas rotas, que essas famílias possam olhar para este lugar, para essa igreja, e aqui encontrarem guarida, e aqui encontrarem o Senhor Jesus Cristo, e o seu amor, e o seu perdão, e assim serem restaurados. Tende misericórdia de nós, ó Deus, e faz esse trabalho prosperar, por meio de famílias da aliança, que entendem que somente no Senhor há a possibilidade de salvação e de preservação dos nossos relacionamentos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Quem é quem é? Nós muitas vezes fazemos o que é, mas agora é uma charada que exige de nós a resposta de uma pessoa. Quem é essa pessoa que afirmou tal coisa? Fundamentalmente, esse homem aqui achava que faltava alguma coisa à mulher. Para ele, a mulher era um homem incompleto. Na reprodução, a mulher é passiva e receptora, enquanto o homem é ativo e produtivo, dizia esse homem. Por esta razão é que, segundo este homem, o filho do casal herdava apenas as características do pai. Esse homem acreditava que todas as características da criança já estavam presentes no sêmen do pai. Para ele, a mulher era apenas o solo que acolhia e fazia germinar a semente que vinha do semeador, ou seja, do homem. A visão distorcida que este homem tinha da mulher surtiu efeitos particularmente danosos, pois foi ela que predominou durante toda a Idade Média. Desta forma, a igreja herdou uma visão da mulher para a qual não há qualquer fundamento na Bíblia. Afinal de contas, Jesus certamente não foi um inimigo das mulheres. Quem será que foi esse homem? Esse troglodita, esse machista, esse ignorante em relação às mulheres e à feminilidade? É ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles, o grande Aristóteles. Tão respeitado nas universidades, tão respeitado na academia, tão respeitado talvez inclusive por mulheres que buscam o empoderamento feminino. Aristóteles, o grande filósofo, descreveu mulheres dessa maneira. E esse autor aqui, falando a respeito de Aristóteles, tem toda a razão. O que Aristóteles falou não tem qualquer fundamento na Bíblia. Mas nós cristãos, principalmente maridos, será que temos vivido com nossas esposas a partir de uma masculinidade verdadeiramente bíblica, ou a nossa masculinidade teórica, que se manifesta em nossas práticas, ainda tem fundamentos que vêm de fora, ou de filosofias nada cristãs? Nós podemos achar que não somos tão influenciados assim, mas percebam outro homem muito importante também na história, não só da filosofia, mas também da teologia, como ele foi influenciado também por Aristóteles. Infelizmente, Tomás de Aquino adotou também a visão que Aristóteles tinha da mulher. Para Aquino, a visão de Aristóteles estava de acordo com as palavras da Bíblia,
segundo as quais a mulher teria sido feita a partir da costela de um homem, e que isso então daria à mulher essa posição inferior, mas não num sentido bíblico. Nós vimos que ontem a necessidade de sujeição a toda instituição humana, quer seja o rei, quer o soberano, significa o nosso entendimento do que é sermos inferiores. Toda autoridade é dada por Deus, e isso significa então que esses governantes, mesmo os maus e terríveis, eles nos governam. E nós temos o Evangelho para nos ensinar a como nos portarmos diante deles e das situações que são geradas por causa de governantes maus. Mas hoje nós veremos então aqui em 1 Pedro capítulo 3, principalmente no versículo 7, essa questão de autoridade. Essa necessidade de nós aprendermos também a sermos superiores. E aqui é óbvio que nós temos então um relacionamento matrimonial, onde mulheres podem ter todo o orgulho, num bom sentido, de se entenderem inferiores aos seus maridos. Mas muitas vezes é difícil para as mulheres entenderem essa relação do 5º mandamento dentro de um relacionamento matrimonial, porque nós, maridos, somos péssimos superiores. Obviamente isso não justifica pecados dos inferiores, quer das esposas, quer dos filhos, mas traz para nós, homens e maridos, uma necessidade ainda maior de entendermos como peregrinos quão importante ainda é aquilo que Pedro aqui chama de a vida comum do lar. E só para nós entendermos ainda melhor essa questão de como uma igreja peregrina se porta nessa vida, nesse mundo caído, quando nós poderíamos usar essa realidade para jogar tudo para fora e não nos importarmos com mais nada. Não. Deus nos ensina que por meio do nosso procedimento, principalmente no meio dos gentios, não só eles ficam envergonhados, como muitos ouvem o Evangelho e acabam se convertendo pelo poder de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias 29. E aqui nós temos uma excelente dica do que a igreja deve ser, especialmente em momentos de dificuldade. Jeremias 29. Aqui nós temos uma carta que é mandada para aqueles que estavam no exílio. E lembrem-se, eles estão no exílio, eles estão sofrendo. Eles estão sendo provados e corrigidos pelo Senhor. E eles poderiam muito bem desistir da caminhada, de uma vida de fidelidade a Deus. Mas essa carta é um encorajamento. Jeremias 29, a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Percebam como o versículo 7 de alguma forma está ligado àquilo que nós estudamos ontem. Esse relacionamento da igreja com os governantes, com a cidade. Nós fazemos parte do reino de Deus, e o reino de Deus ele precisa se manifestar, não de maneira isolada, não de maneira restrita, mas ele precisa se manifestar na comunidade, ele precisa estar envolvido na cidade.
E nós entendemos que alguns, infelizmente, acabam adotando essa ideia e, infelizmente, diminuindo a questão do evangelho, entendendo que a principal missão da igreja é transformar a cultura ou algo assim. Não é. Mas aqui a carta que os exilados receberam nos mostra de uma maneira maravilhosa como é que os cristãos peregrinos, naquele caso exilados, os santos exilados, precisavam viver mesmo no meio da Babilônia. Se você voltar para Pedro agora, por favor, você vai perceber exatamente isso. Pedro não diz para eles que eles não deveriam mais se casar. Pedro não diz para eles que era preferível, então, que eles não tivessem nenhum cuidado em relação aos seus relacionamentos. Pelo contrário, ainda na dispersão, ainda perseguidos, eles precisavam buscar um relacionamento bíblico, sadio, espiritual, em relação aos seus matrimônios. E aqui em 1 Pedro 3, você tem, dos versículos 1 a 6, instruções às mulheres. E nós vemos aqui apenas um versículo em relação aos homens. E certamente o mais importante. Sim, as irmãs precisam de instruções. As irmãs peregrinas, muitas vezes, não sabem como responder ou corresponder a seus maridos, que muitas vezes parecem adotar a filosofia de Aristóteles, que influenciou inclusive Tomás de Aquino. Mas, principalmente, nós homens, precisamos olhar para esse versículo 7 e entender que a prioridade da manutenção de um relacionamento bíblico matrimonial é a nossa responsabilidade. Essa é a prioridade. As nossas esposas, inclusive como auxiliares, como aquelas que são submissas, como aquelas que são biblicamente inferiores, elas precisam corresponder, elas precisam refletir. E certamente, se não agimos bem como superiores, isso não ajuda em nada no auxílio e na postura das nossas esposas. É por isso então que Pedro fala aqui no versículo 7, ele começa dizendo: maridos, vós igualmente. E esse advérbio aqui traduzido no português como igualmente, já nos dá uma lição muito grande em relação ao que tem sido visto e ensinado nos nossos dias a respeito do igualitarismo. Pedro não usa a palavra igualmente aqui para mostrar que homens e mulheres são iguais, principalmente em termos de funções. Haverá aqui no final do versículo um aspecto de igualitarismo, mas em nada ressoando esse falso igualitarismo que não está apenas lá fora, onde mulheres ficam gritando e levantando cartazes dizendo que essas diferenças entre homens e mulheres devem acabar, e assim haver uma certa justiça social ou reparo histórico nesse sofrimento todo que as mulheres já experimentaram, inclusive por causa de pensamentos aristotélicos. Não, o igualmente aqui é para mostrar que maridos também fazem parte dessa situação ou dessa necessidade de restauração ou preservação do relacionamento. Não é apenas a missão da mulher, não é apenas a missão do homem, é a missão de ambos. E muitas vezes então nós precisamos desse lembrete igualmente, porque a tendência pecaminosa do marido é se esquivar. A tendência do marido, que deveria ser a tendência de um líder, a tendência de um superior, é de negligenciar, é de deixar tudo nas mãos das nossas esposas. É não entender que o nosso chamado não é apenas o de sermos provedores e sair de casa e trabalharmos o máximo possível e chegarmos em casa
e acharmos que nossas esposas e nossos filhos estão ali simplesmente para nos servir. Afinal de contas, nós estamos trazendo o pão. Então esse igualmente nos mostra, sim, que há uma coparticipação nisso. Obviamente, é um casal, é um relacionamento. Mas nós, maridos, continuamos tendo a prerrogativa que era de Adão, a prerrogativa que sempre foi dos homens, mesmo após a queda. E sim, nesse mundo caído, uma igreja peregrina, ela sempre vai ser patriarcal. E não há qualquer problema nisso. E assim, quando nós olhamos para o versículo 7 e nós falamos sobre o patriarcalismo bíblico, nós falamos sobre a autoridade e a superioridade dos homens em relação às mulheres, as irmãs aqui já podem experimentar no coração como é que vocês reagem, como é que é ouvir esse tipo de coisa. Porque nós somos tão acostumados com uma nova linguagem, com uma nova feminilidade. E as nossas mentes e corações talvez agora estejam totalmente convencidos ou inclinados a entender que o que Pedro falou, o que Paulo falou, era na verdade algo meramente cultural. Paulo e Pedro parecem tão machistas e trogloditas quanto Aristóteles e Tomás de Aquino. Existe um livro chamado Confrontando o Feminismo Evangélico, de Wayne Grudem. Não é confrontando o feminismo lá fora, simplesmente. É confrontando um feminismo que está dentro da igreja. E parte desse feminismo é aquele que defende exatamente essa ideia de igualitarismo. E acabam usando ainda a própria obra perfeita de Jesus Cristo para dizer: essa diferença entre homem e mulher, que faz do homem um troglodita e a mulher um capacho, essa maldição é quebrada em Cristo. Agora já não tem mais homem nem mulher, nem grego nem judeu, todos são iguais. E isso obviamente não procede do Evangelho, não procede das Escrituras. E é por isso que o feminismo é sim um problema, não só lá fora, como também dentro da igreja. Mas o principal culpado disso somos nós, homens. Não tenham dúvidas disso. Não escusem nada os pecados das feministas, descrentes ou crentes. Mas quando nós olhamos para esse versículo 7, nós percebemos o quão longe nós estamos disso aqui. E isso, no mínimo, então, abre margem para que as nossas irmãs sejam ainda mais tentadas a buscarem um empoderamento feminino, ao invés de experimentarem a verdadeira feminilidade. Assim, Pedro nos lembra, então: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E viver aqui nada mais é do que habitar juntos. Isso parece óbvio. No relacionamento matrimonial, uma das coisas que nós fazemos, isso estabelecido pelo próprio Senhor, é o homem deixa a casa de pai e mãe, ele vai até a casa de uma donzela e ali fala com o cabeça daquela donzela e diz: quero tomar a mão da sua filha em casamento. E os dois então saem dos tetos de suas famílias e vão habitar juntos debaixo do seu próprio teto. Vocês percebam que hoje em dia nós precisamos mostrar que viver juntos ou habitar juntos só pode acontecer dentro de matrimônio. Não deveria existir união estável. Não interessa o quanto o nosso direito ou a nossa justiça buscam colocar isso, então, dentro da sociedade, até com uma motivação boa de querer preservar ali bens ou outras coisas mais, dentro de relacionamentos que não querem um matrimônio oficial. A igreja jamais deveria admitir algo assim. E percebam como é interessante, então, que hoje a igreja está desesperada, porque estamos cada vez mais próximos
de uma oficialização de relacionamentos supostamente matrimoniais entre pessoas do mesmo sexo. A igreja está em polvorosa. Mas qual foi a reação da igreja quando os nossos documentos jurídicos, as nossas autoridades judiciais aprovaram a união estável no Brasil? A igreja não ficou em polvorosa. Aliás, hoje algumas igrejas erroneamente entendem que a união estável, por causa de uma certa autoridade civil, pode ser equiparada ao matrimônio. Não! Morar juntos, viver juntos, isso só pode acontecer quando um homem e uma mulher se casam, contraem núpcias. E isso não é mero tradicionalismo, isso não é uma ideia retrógrada, isso é uma ideia que procede do eterno trono de Deus. Geralmente, quem não quer se casar são os homens. E nós precisamos nos perguntar então, como é que mulheres se submetem a homens assim, que não querem se comprometer? Eu ainda não consigo entender exatamente por que é que um homem, então, querendo viver junto de uma mulher, ele não quer se casar. Parece uma mera objeção ou desobediência à vontade do Senhor. Ainda mais agora, quando a justiça diz que é como se fosse um casamento. Nós precisamos entender, então, que a Bíblia nos mostra exatamente o que significa essa vida comum do lar. E talvez eu e você ainda não tenhamos experimentado por completo isso. Mesmo entendendo então que é necessário que um homem e uma mulher se casem, e nós temos, obviamente, esse privilégio aqui, tantas famílias que estão nesse relacionamento matrimonial e têm gerado filhos. E aí nós nos perguntamos, será que eu já entendi o que é essa vida comum do lar? O que significa o trabalho doméstico para um homem? A Bíblia mostra claramente que o trabalho doméstico, ele é prioritariamente da mulher, da auxiliar, dessa questão mais feminina. E mais uma vez nós precisamos nos perguntar aqui, né, as irmãs, você tremeria nas bases com quanta dificuldade você teria para colocar lá no IBGE, né, na pesquisa do IBGE, qual é a sua profissão? Você coloca do lar. Você não trabalha com nada, você não faz nada, você só cuida da casa. E nós entendemos que, infelizmente, esse sentimento negativo de uma pessoa, de uma mulher que tem o privilégio de não precisar trabalhar fora e permanecer em casa e fazer um trabalho duríssimo, do qual não há férias, na verdade. E isso é totalmente subestimado ou não reconhecido, inclusive no meio da igreja. Queridos irmãos, a Bíblia obviamente nos ensina que não é proibido que uma mulher trabalhe fora de casa. Não é pecado que uma mulher não seja do lar. Mas diante de tudo isso, o nosso coração, principalmente das irmãs aqui, é confrontado em relação a essa questão. Por que você estuda? Por que você quer fazer uma faculdade? Por que você pensa então em uma carreira? Será que nós não estamos muito mais influenciados por um suposto igualitarismo de carreiras entre homem e mulher do que entender as diferentes funções? E isso significa a prioridade da mulher nas questões domésticas. Mas se a prioridade da mulher pela Bíblia é a questão doméstica, isso não tira do homem essa responsabilidade também. E nós podemos ver então uma mulher dizendo assim: meu amor, obrigado
por trabalhar tanto e nos trazer o sustento. Obrigado até por estar pronto a morrer por mim e pelos nossos filhos. Mas enquanto essa oportunidade de você ser um grande herói não acontece, comece lavando a louça de vez em quando. Comece fazendo algumas coisas que são importantes na nossa vida aqui e que são cansativas e que não são responsabilidade apenas das mulheres. Queridos irmãos, maridos, pais, homens, como vai a sua vida comum do lar? E isso obviamente não significa apenas ajudar nesses trabalhos domésticos, tomar iniciativa em relação a essas coisas, mas é querer ter essa vida comum do lar. Nós muitas vezes usamos o nosso chamado a sermos provedores para não estarmos em casa. Nós achamos algumas oportunidades de horas extra, dizendo, agora vou ganhar um pouco mais, vou poder trazer um pouco mais de sustento para a minha casa, mas no fundo é porque eu não quero estar em casa. Eu não aguento ficar em casa com minha esposa, eu não aguento ficar em casa com os meus filhos. E nós poderíamos dizer que isso é algo que só acontece lá fora, em famílias ímpias, mas não, dentro da igreja. E é impressionante notar a taxa de divórcios que aconteceu durante a pandemia, quando muitas pessoas desavisadas acabaram atendendo o fica em casa. Fica em casa, e ficaram em casa, e as pessoas começaram a se conhecer melhor. Maridos e mulheres que antes estavam afastados, agora começaram a se conhecer melhor e não aguentavam mais uns aos outros e se divorciaram. Como vai, queridos irmãos, homens, a sua vida comum do lar? Você realmente busca ficar em casa o máximo possível? Você busca ter essa vida junto com a sua esposa e com seus filhos, principalmente de maneira espiritual? Meus irmãos, se a prioridade doméstica é das nossas irmãs, inclusive a questão da maternidade, obviamente, não é possível que pais, homens, sejam mães, mas nós muitas vezes nos esquecemos que os filhos são nossos também. E de que mesmo pais em casa, ou não tendo saído de casa, acabam deixando órfãos funcionais, porque somente a mãe cria. Somente a mãe parece então entender a responsabilidade que é dos dois. E isso nos lembra inclusive de algo que tem acontecido aqui, graças a Deus, na Soli Deo Glória e em outros ambientes cristãos, que é a ideia da educação domiciliar. Que é essa ideia onde não apenas mães são chamadas para fazer, além das coisas domésticas, também a instrução de seus filhos, quando pais muitas vezes estão completamente ausentes e acham que a sua função é só adquirir material. O que a mãe pedir vai estar lá. Conversem com suas esposas, falem com as mamães e perguntem: o que eu posso fazer? De maneira bem prática, vocês sabem disso. Eu sei que talvez seja difícil para conciliar alguns horários aqui, mas nessa área da educação domiciliar, homens precisam ser tutores também, homens precisam estar à frente. Não é algo meramente feminino, nem deveria ser. Isso, obviamente, se aplica a tantas outras coisas. E essa vida comum do lar, meus queridos, ela só é possível, como Pedro coloca aqui, com discernimento, com conhecimento. E pense em algo complexo, e as irmãs sabem disso. A complexidade para um homem
por mais anos que ele tenha de experiência, de entender a sua mulher, de conhecer a sua mulher. E nesse sentido, nós precisamos do auxílio das nossas irmãs. Quando uma irmã diz, a esposa diz ao seu marido, eu quero ficar sozinha, o marido entende aquilo como uma mensagem para que ela fique sozinha, então ele a deixa sozinha. 5 minutos depois, a esposa está chorando, o marido vem e fala, o que foi? Ela diz, você me deixou sozinha. Não foi isso que eu quis dizer. Você precisa ler nas entrelinhas. Não. No casamento é sim, sim, não, não também. Não importa se você está naquele período do mês. Muitas atitudes femininas que não ajudam o marido a ter discernimento, elas são não meramente causas orgânicas, mas de um coração corrompido. E as irmãs, quando elas estão em conversas apenas entre elas, certamente essas coisas aparecem. E ao invés de vocês se apoiarem nesse sentido, confrontem-se. Não é meramente uma constatação de coisas. Vocês precisam se auxiliar também, umas às outras, as mais velhas ensinando as mais jovens, como facilitar a vida de discernimento para o marido. E assim, maridos, nós precisamos então ter o famoso diálogo, mesmo que sejam DRs. Ninguém gosta de DR. Eu fujo de DRs. Alessandro insiste nelas. E nós precisamos então ter uma boa comunicação, e isso significa muitas vezes não dar ouvidos às nossas esposas, porque afinal de contas isso foi um grave problema lá no início, quando Adão dá ouvido à sua esposa, mas isso não significa que nós não damos ouvido às nossas esposas em nenhum momento. Isso faz parte do discernimento. Isso faz parte da nossa compreensão, porque afinal de contas nós não somos iguais. E há no marido, então, ou precisava haver no marido essa inclinação, essa tendência por uma masculinidade bíblica a um equilíbrio melhor. Querendo ou não, nós não somos tão influenciados assim pelos nossos hormônios. Nós não temos essa desculpa. E como vai então nessa vida comum do lar a comunicação de vocês? É óbvio que uma das coisas que talvez mais saltem aos nossos olhos por experiência são as diferenças, inclusive na área sexual. Os homens parecem sempre estar prontos a isso, enquanto as mulheres precisam de uma certa preparação e nós homens não conseguimos entender. Às vezes nos achamos rejeitados pelas nossas esposas e as esposas, por sua vez, querem apenas um pouquinho mais de atenção para que, naquele momento de satisfação mútua, haja uma harmonia maior. Assim, homens, prestem atenção. Nós devemos, primeiramente, conquistar a mente e o coração de nossas esposas. Nós precisamos entender, buscar entender o que se passa lá dentro. É difícil. Para que então o corpo externo seja conquistado também. Ou seja, leve sua esposa para um jantar à luz de velas. Entenda nessa vida comum do lar que muitas vezes vocês devem estar e fazer atividades sem as crianças. Eles são muito bem-vindos, sim. Quanto mais, melhor. Mas a prioridade dos relacionamentos sempre é do marido e da mulher. Estude a sua esposa. Nós estudamos tantas coisas, há tantas áreas de interesse para o nosso conhecimento. A nossa esposa, com toda a sua complexidade, deve ter a primazia. E oremos por discernimento. Espírito Santo, me ajude
Não é minha esposa simplesmente que é complexa, mas o meu problema também é a minha ignorância. Assim, Pedro diz que esse discernimento, ele se manifesta em uma consideração para com a nossa esposa. Ter consideração, ter a devida atenção aos detalhes e principalmente fazermos o nosso papel enquanto líderes e superiores. Deixa eu ler para vocês uma mensagem de uma ovelha para um pastor. E ela desesperadamente precisava de ajuda nessa área. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Ela escreve como mãe, como esposa, como sogra, ela já tinha um genro, e como uma que teria outro genro futuramente. Ela diz: meu filho é um bom menino e amável, mas muito distraído e só atende a comandos, dificilmente é proativo. Meu marido ajuda em casa, é preocupado com a família em termos de segurança, mas não se atenta a outros assuntos primordiais, como culto doméstico, ensinamentos bíblicos individuais, repreensões severas quando necessárias, dentista, cursos, etc. Sempre leva nossos problemas para a casa da mãe dele e nunca acha que precisamos de algum tipo de lazer. Nunca, isso está enfatizado. Tudo é besteira ou frescura. A cabeça pensante, certa ou errada, na maioria das vezes é a minha. E quem toma a frente para resolver tudo sou eu. Meu genro ajuda muito em casa também, mas é muito displicente. Não se atenta para as coisas e age muito por comandos. Não é a cabeça pensante, certamente, para as resoluções de casamento, para as necessidades do trabalho. A vida cristã de leitura, meditação e aprendizagem é muito frágil. O namorado de minha filha é inteligente, mas também precisa de comandos. O que me assusta nele é uma agressividade para com ela, e isso é uma máscara. Enfim, para mim os homens precisam realmente ser homens de verdade. Agradeço a Deus pela vida do meu marido, mas gostaria muito que ele mudasse, principalmente sendo um homem de mais exemplo cristão. Qualquer semelhança com as nossas famílias aqui não é mera coincidência. Vocês viram aqui a repetição, talvez em todos os relacionamentos, do filho passando pelo marido ao futuro genro. Precisam de comandos. Homens, tomem iniciativa. Façam alguma coisa. As nossas esposas, por mais feministas que elas sejam, ou tenham essa influência lá de fora e do seu próprio coração, elas precisam de líderes. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher. Isso é ter consideração para com nossas esposas. É entender quem elas são e que elas não podem colocar sobre os seus ombros aquilo que elas não foram chamadas para fazer. E isso vai se refletir, obviamente, no que nós veremos hoje à noite, na questão da igreja. Os homens parecem não estar prontos para fazer o seu papel, não só em casa, mas também na igreja. E nós nos assustamos então, porque hoje discute-se na nossa denominação e em outras igrejas o papel da mulher na igreja. Uns inclusive defendendo que essas mulheres podem e devem sim fazer coisas que são restritas a homens. Por que mulheres então estão dispostas a largar tudo e começar um trabalho lá no interior da Paraíba, enquanto homens não conseguem fazer isso? Irmãs, mais uma vez, aqui fica a necessidade de
uma aplicação. Não façam aquilo que vocês não foram chamadas para fazer. Não é assim que nós solucionamos o problema. E aqui fica uma orientação bem interessante. Essa mulher, ela traz uma mensagem ao seu pastor. E é para isso que serve também o conselho de uma igreja. O conselho de uma igreja, ele sempre deve meter a colher em briga de marido e mulher. Sempre. Não tenham vergonha disso. São seus pastores. São homens também que têm famílias e são casados e têm suas crises familiares, mas pelo Espírito Santo e pela prerrogativa que foi dada a eles, eles têm totais condições de orientar vocês. Busquem seus pastores, seus presbíteros. Como nós veremos hoje à noite, é um privilégio. Não é apenas algo que dá nome a uma denominação presbiteriana. É um privilégio espiritual. Não se acanhe. Faça o seu pastor trabalhar mais do que só no domingo. Diariamente ele pode atender você e as dificuldades da sua família, do seu casamento, por meio das escrituras sagradas e não por terapia de casal. É difícil nos expormos, é difícil nós mostrarmos para o pastor, para o conselho, até mesmo para alguns irmãos na igreja, como o nosso relacionamento, na verdade, é horrível. Meus irmãos, vocês já devem ter experimentado pelo menos uma vez na vida de vocês, um conhecido próximo, um irmão querido. Quando você menos espera, a família está quebrada, há um divórcio ali. No meio da igreja, debaixo do nariz dos presbíteros. Isso não deve acontecer. Mas você precisa então tomar a sua atitude, você precisa levar. Homens, não tenham vergonha. Orem ao Espírito Santo e peçam que você tenha coragem então. Se não consegue seguir a masculinidade das Escrituras, que isso comece a acontecer então na sua vida. E essa consideração então, exercendo essa liderança para com as nossas mulheres, é tratá-las como a parte mais frágil. Literalmente aqui a tradução é como um vaso mais fraco. Mais uma vez eu pergunto às irmãs, como é que vocês reagem a isso? Qual é a sua tendência? Como é que o seu corpo se arrepia todo ao ouvir: mulheres, vocês são a parte mais frágil? Eu vou repetir isso 10 vezes, se for só assim, por osmose. Vocês são a parte mais frágil, e isso não é nada ruim para vocês, pelo contrário. Como é que vocês lidam com algo muito valioso que vem numa caixa e com um grande adesivo lá, frágil? Vocês pegam com cuidado, aquilo é valioso demais. Vocês abrem a caixa com cuidado, tiram ali, colocam num lugar especial, dão a devida atenção. E talvez alguma irmã ainda diga: sexo frágil, será que isso não é apenas naqueles dias? Sexo frágil e o parto normal. Nós homens não conseguimos nem sequer ficar gripados, não é verdade? Mas nossas irmãs, elas parecem ser muito mais fortes do que nós em vários aspectos. Ser o sexo frágil não significa uma inferioridade mundana, ou que faz com que as mulheres lutem por algum tipo de empoderamento. Mas significa sim uma diferença física e emocional. E nós homens precisamos então, dentro desse discernimento, compreender essas questões. Demorou muito tempo, mas eu acho que eu já entendi agora. Que as nossas esposas, elas não são como os nossos melhores amigos homens.
Elas não precisam ouvir as mesmas piadas, elas não precisam gostar dos mesmos jogos que nós gostamos. E muitas vezes nós as tratamos assim, como se fossem apenas mais um dos nossos parças. A diferença física e emocional, ela claramente se manifesta hoje num dilema terrível, social. Quando homens que pensam que são mulheres acabam se destacando nos esportes. A pessoa vai lá e ganha o prêmio de melhor atleta. É um homem jogando com mulheres. Mas ele se acha mulher, ele se identifica como mulher, e a sociedade acha isso o máximo. Isso é uma comprovação claríssima de que sempre haverá diferenças físicas e emocionais. E o fato das mulheres serem mais frágeis não significa algo ruim, negativo. Pelo contrário. Você não querer ser mulher, você querer talvez ser como um homem e achar que até mesmo nas forças armadas, o verdadeiro igualitarismo coloca um homem e uma mulher no fronte da guerra. Ambos podem pegar em armas e entregar suas vidas para proteger uma nação. Não! Mulheres, vocês precisam ser protegidas. Isso deveria ser um privilégio. Nós ainda precisamos abrir a porta dos carros para vocês. E não como uma brincadeira. Uma vez eu fiz essa aplicação e um homem disse: ainda bem que minha esposa tem as duas mãos e ela pode abrir a porta por ela mesma. Ele não estava brincando. Ele acha isso um absurdo, uma besteira, algo retrógrado, do tempo de Aristóteles talvez. Que um homem gentilmente ainda abra a porta do carro para sua querida esposa. Não, as mulheres não devem fazer parte do exército, da aeronáutica, da marinha, como um homem deve. Existem funções nessas forças armadas que se adequam à feminilidade. Mas não é qualquer função. E assim nós olhamos para a sociedade e hoje é necessário então que haja aqui no Brasil uma lei chamada Lei Maria da Penha, porque homens aristotélicos ainda batem em esposas. Homens que seguem a noção de masculinidade e feminilidade de Tomás de Aquino ainda batem em mulheres. Isso é uma vergonha para nós, queridos irmãos. E talvez eu e você aqui não batamos em nossas esposas, mas talvez abusemos delas fisicamente, emocionalmente. Uma agressividade emocional machuca e fere tanto quanto algo físico. E a lei da Maria da Penha não consegue cobrir essa parte. Mais uma vez eu digo, nós na igreja não precisamos ter vergonha de buscar ajuda, mas a ajuda não está lá fora, a ajuda está aqui dentro. A ajuda não está na terapia de casal, a ajuda está num bom gabinete pastoral. A ajuda está no meio, no seio da igreja. Jovens, irmãs que ainda não se casaram, é imprescindível que vocês busquem então jovens homens que sejam assim, que já manifestem isso. Não deixe para casar somente quando você tiver feito o seu pós-doutorado, e aí você vai ter condições então de se sustentar, mesmo que você não encontre um homem, e eles estão em falta, viu, jovens homens aí, estão em falta, porque vocês precisam de comandos, vocês não tomam iniciativa, vocês são os preguiçosos. Jovens, amadureçam,
Homens, esse estigma, esse estereótipo de que as meninas, elas são mais maduras que os meninos e tal, isso não deve existir no meio da igreja. Busquem trabalhar o mais cedo possível, busquem amadurecer o mais cedo possível, se casem logo, e mostrem a essa sociedade quão maravilhoso é nós aplicarmos o versículo 7 em nossas vidas, mesmo nós ainda jovens. Mulheres, desejem então os privilégios femininos, e isso inclui homens que vão sempre dizer as damas primeiro. Homens que já entendem o que isso significa e que vão manifestar ainda mais esse entendimento quando poderem cumprir, enquanto casados, o que Pedro diz aqui. E tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. A palavra aqui pode ser traduzida também como honra. Tratai-a com honra. Mas não é o inferior que deve honrar o superior? Como assim tratai a esposa com honra, com dignidade, com valor? É porque as nossas esposas, elas têm muito valor. E nós as desvalorizamos. As próprias mulheres se desvalorizam, achando que essa honra ou essa dignidade se encontram em outras coisas, que não na maternidade, que não no tratamento doméstico, que não naquilo que ela foi funcionalmente feita para fazer primordialmente. Volte, por favor, a Gênesis agora, lá no início de tudo. Gênesis 3:20. E percebam aqui o nosso primeiro pai. Depois da grande queda, que foi responsabilidade primordial dele, grande queda, responsabilidade primordial do marido, de Adão. Deus trata, Deus instrui, Deus pune, e Adão entendeu. E em Gênesis 3:20 ele faz uma declaração, onde fica evidente o seu entendimento de quem ele era, enquanto superior, enquanto autoridade, enquanto cabeça, mas não menosprezando a esposa, pelo contrário, dando a ela o valor devido. Gênesis 3:20 diz: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Mulheres, vocês entenderam que quando vocês se casam, vocês recebem o nome do marido? E que isso é uma honra? Não é mera tradição, não é mero patriarcalismo. É um reflexo do que acontece desde o princípio. O nome do homem vai para a esposa. Hoje homens querem colocar o nome da mulher, e talvez até tirar o seu, porque eles entenderam que no século 21 não existe mais esse tipo de coisa, de dominância. É um privilégio uma mulher, no dia do seu casamento, assinando ali o seu documento pactual, agora assinar com o nome do marido. Adão entendeu isso. Ele deu o nome a Eva. Ele exerceu a sua autoridade bíblica, a sua autoridade espiritual, mas ele não apenas dá o nome a Eva ou qualquer nome, ele diz: é a mãe de todos os seres humanos. Que honra! Que dignidade! Ele coloca a Eva no seu devido lugar. Ela é a mãe de toda a humanidade. Isso é ter consideração? Volte a 1 Pedro. Isso é
tratar com dignidade. Isso é, obviamente, fruto desse discernimento tão necessário e que, obviamente, só pode acontecer por obra do Espírito Santo. Não importa quantos livros leiamos, quanto estudemos, quanto façamos a nossa parte, isso continua sendo obra da graça do Senhor em nossas vidas. E a razão principal para que o marido haja assim está dada aqui, quando Pedro fala: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Aqui está o igualitarismo tão buscado. Sim, diante do Senhor, na criação, homem e mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é apenas o homem. Não é apenas o homem que tem alma e a mulher é alma desalmada. Ambos, homem e mulher, são feitos à imagem do próprio Deus. E ambos, mesmo diante da queda, ou até mesmo por causa da queda, são herdeiros da mesma graça de vida. Ambos caíram. Mesmo a responsabilidade sendo maior do homem, ambos são necessitados agora de restauração. E Jesus Cristo, homem, masculino, varão, ele salva homens e mulheres. Sim, em Cristo não há mais homem nem mulher, de fato. São co-herdeiros da mesma graça de vida. Como é que uma mulher, uma jovem, pode pensar em se casar com alguém que não tem essa graça de vida? Como é que um jovem homem pode se engraçar por uma mulher que talvez seja até bonita externamente, mas que ainda não nasceu de novo? Como é que na nossa denominação, gente, nós ainda temos esse tipo de debate, se um crente pode casar ou não com uma descrente? Percebam quanto nós estamos distantes do que a Bíblia ensina. Homens e mulheres, salvos pelo sangue de Jesus apenas, são herdeiros da mesma graça de vida. Um puritano escreveu: felizes são aqueles que conseguem conversar agora como pessoas que viverão eternamente a herança da glória. É assim com seu cônjuge? É assim com seu marido? É assim com sua esposa? Vocês já conversam agora sobre a vida que nós teremos com o noivo Jesus Cristo, que virá para resgatar de uma vez por todas a sua noiva. Espiritualidade real, sincera, porque ambos herdaram a mesma graça de vida. E isso nos leva então ao pensamento final de Pedro. Um pensamento ainda proposital. Ele dá a razão pela qual o homem deve agir assim. E ele dá agora o propósito para que não se interrompam as vossas orações. Olha como o relacionamento conjugal de crentes não é apenas algo físico, não é apenas algo sexual, não é apenas algo prazeroso em vários aspectos. A vida em família é maravilhosa, com todas as suas dificuldades, ela é maravilhosa, mas mais maravilhosa ainda é a ideia de que nesse núcleo existe espiritualidade. É por isso que a igreja é formada por famílias. Porque todos nós fazemos parte, temos um relacionamento no mandato social. Não interessa como está a sua família hoje, como está a sua situação. Você faz parte de uma família. E assim Pedro fala: hajam dessa maneira para que não se interrompam as vossas orações. É uma conexão. Uma conexão que é bem manifestada em um livro. Bons cristãos, bons maridos. Eu acho que esse livro não tem em português ainda. É uma pergunta. O título do livro é uma pergunta.
bons cristãos, bons maridos. Essa mulher é uma autora, ela escreve a respeito de 3 grandes homens: John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Um pequeno spoiler aqui. Nesse livro, então, essa mulher mostra que não basta você ser cristão ou até mesmo um grande homem de Deus na história da igreja para que o seu casamento seja a manifestação aqui de 1 Pedro 3,7. Ela começa citando John Wesley e quão terrível era o casamento dele. Terrível. Um péssimo modelo. John Wesley. Um grande homem usado por Deus, e o seu casamento era uma tragédia. E muito disso porque John Wesley diz: eu preciso me dedicar ao ministério, eu preciso me dedicar ao pastoreio, eu preciso me dedicar à pregação, e a minha esposa é largada. E aí ela fala sobre George Whitefield. Aí você pensa, bom, Wesley, né? Arminiano, teologia fraca. Whitefield, calvinista, vai ser um bom exemplo. Não. Um pouco melhor que John Wesley, mas também um modelo não favorável. George Whitefield, apesar de ter tido um relacionamento um pouco melhor que John Wesley, ainda é considerado um péssimo exemplo. E aí ela termina com Jonathan Edwards. Sim, aí sim ela fala: um homem que era dedicado ao ministério, dedicado ao seu trabalho, que chegava a passar 13 horas em seu gabinete pastoral, e foi o grande pregador e o grande teólogo que foi, não à toa. Mas ao chegar em casa, ele tinha tempo para sua esposa, ele tinha tempo para os seus 11 filhos. Quanto mais, melhor. 11 filhos. Ele tinha toda a desculpa de estudar 13 horas em seu gabinete e ficar mais um pouco fazendo vigília, para não ter que estar com sua esposa e 11 filhos. Não, Jonathan Edwards ia para casa, ia cuidar de sua família, ia ter tempo com a sua família, e tinha consideração por sua esposa, e vivia a vida comum do lar. E aqui nós vemos então uma hipocrisia. Pedro está falando: de que adianta você achar que a sua oração está passando do teto, sendo que a sua família está uma tragédia? Você participa de todos os estudos bíblicos de domingo a domingo, de segunda a sábado, melhor dizendo, porque domingo é o dia do Senhor. De segunda a sábado, tem evento ali, você vai, tem evento acolá, você está lá. Você é rato de evento de igreja, e a sua família está uma tragédia, porque não tem culto doméstico na sua casa. Hipócrita! Ainda bem que não tem aqui, mas irmãs, o que adianta servir na SAF se o seu casamento está uma desgraça? Irmãos, de que adianta ter uma UPH? Vocês vão fazer pescaria juntos, vão fazer atividades juntos, estão lá rindo e cantando e celebrando a masculinidade, e a sua esposa está largada em casa com seus filhos. De que adianta uma vida supostamente de igreja, sendo que o seu lar está em frangalhos? É isso que Pedro diz aqui. As orações são interrompidas. Deus pouco se importa com a sua espiritualidade individual, se a espiritualidade da sua família falta. É por isso que a verdadeira espiritualidade, ela se encontra lá, onde esposa e filhos veem quem é de fato o marido, quem é de fato o pai. A igreja talvez não conheça. Nós nos escondemos bem, nós nos vestimos bem, nós passamos perfume, mas em casa a realidade se mostra. Para que não sejam interrompidas as vossas orações, nós precisamos compreender então a necessidade dessa restauração, e a prioridade, eu repito, é nossa, irmãos, pais, maridos, homens aqui. Nós não conseguimos sozinhos.
Talvez até porque nesse ciclo vicioso as nossas orações já estejam interrompidas, elas não passam do teto, porque nós não vemos a prioridade de lutar e resgatar. Os nossos casamentos são de fachada e nós não estamos nem aí para isso. Mas há esperança em Cristo Jesus. Há esperança no noivo. Há esperança naquele que nunca teve suas orações interrompidas. Abra sua Bíblia, por favor, e aqui nós terminamos em Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. A partir do versículo 7. Jesus nunca teve as suas orações interrompidas, ele nunca falhou para com a sua noiva. Hebreus 5, a partir do versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa foi uma das orações de Jesus. Ele orou também pastoralmente por nós, lá em João 17. Jesus foi um modelo de oração, Jesus foi um modelo de vida espiritual, Jesus foi um modelo de masculinidade. Ele é o marido perfeito. Ele é aquele que entende a nossa fragilidade como igreja, como noiva. Ele conhece cada um dos nossos defeitos e Ele está oferecendo hoje, mais uma vez, por seu santo evangelho, pelo seu sangue, restauração. Ele não apenas nos expõe, Ele não apenas confronta o nosso coração, Ele diz: há esperança, há reconciliação. Não vivamos na hipocrisia, mas busquemos aquilo que Deus manifesta como benefício para cada um de nós. Uma família verdadeiramente pactual, debaixo da graça do mediador do pacto, o Senhor Jesus Cristo, que morreu inclusive para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados enquanto maridos e esposas. Vamos orar. Ó Deus querido, obrigado pela carta de Pedro aos nossos corações. De fato, uma palavra inspirada, porque Pedro falou e escreveu há tanto tempo. E isso continua tratando as nossas necessidades, pastoralmente cuidando de nós como nós precisamos. Abençoa, mais uma vez eu te peço, as famílias aqui. Abençoa essa igreja, abençoa o trabalho pastoral dessa igreja. Senhor, que nós tenhamos sim nos nossos presbíteros, nos nossos líderes, nos homens separados para isso, conselheiros fiéis, homens que tomam a palavra de Deus e ensinam a maridos e esposas a como viver em comunhão plena, ensinam a filhos jovens a como buscar um casamento e a como entender até mesmo as falhas de seus pais e não se escandalizarem com isso a ponto de deixar a fé. Ó Senhor, o Senhor fala a famílias quebradas. O Senhor Jesus veio salvar os doentes e não aqueles que não precisam de ajuda. Nós precisamos de ajuda, Senhor. Auxilia-nos com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.